Bradesco Insights, o podcast do Bradesco. Para você ter uma ideia, quando a gente começou a conseguir usar Pix para esse tipo de transação do cross-border dentro do Brasil, né, impulsionou bastante as vendas. Né? Então, você começa a observar instantaneamente, a hora que você coloca alguma coisa no pagamento no Pix, o crescimento, porque tem confiança no modelo de pagamento e a pessoa acaba exercendo essa compra de uma forma mais frequente, mais fácil. Porque você já deve ter comprado na internet há 5 anos atrás, você comprava e falava, cara, eu sei que chega, provavelmente, quando eu não sei. Às vezes demorava 60 dias, você tinha esquecido o que tinha comprado, de repente chegava na sua casa. Né? Então você não tinha a menor ideia quanto tempo ia chegar. Isso também não é legal. Né? Um dos maiores itens que vão decidir a sua compra online é em quanto tempo chega e você saber que chega. Então o Remessa Conforme também vem para isso. Fala, olha, vai ter um canal, né, de passagem mais rápido e simplificado dentro da alfândega do Brasil. Então isso te vai colocar um imposto, vai controlar mais, mas também vai passar mais rápido. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Poliana Simas e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Na mesa do Insights, vamos falar hoje sobre o que há de novo em matéria de comércio eletrônico mundial. O nosso papo é com Rafael Mandia, Country Manager da companhia uruguaia Knock Knock, uma empresa de tecnologia e e-commerce. Rafael, muito obrigada por participar do Insights. Poli, obrigado é um prazer aqui estar com vocês no Bradesco Insights e acho que vai ser muito legal a gente ter esse papo, falar um pouco sobre o cross-border, acho que é um tema que está bem na mídia e o pessoal quer saber bastante, espero que eu possa contribuir aí com vocês para quem está interessado no tema. Sensacional, obrigada pela presença. Também está conosco a superintendente executiva do Bradesco Corporate, Gina Montoni. Gina, muito obrigada. Olá, Poli, obrigada por estar aqui mais uma vez, obrigada, Rafael, pela tua presença, é um prazer estar aqui com você. Vamos começar então. O nome Knock Knock é um nome bastante curioso e a gente tem uma ideia aqui mais ou menos do que seja, mas a gente queria começar esse bate-papo tentando entender como que surgiu o nome da empresa e como que vocês estão posicionados hoje, qual mercado vocês decidiram explorar. Conta um pouquinho pra gente. Show de bola, Poli. A Knock Knock é uma empresa que surgiu, né, no Uruguai há aproximadamente 6 anos atrás. E ela vem dessa ideia de, né, democratizar o comércio eletrônico transfronteiriço, né, o cross-border, para a América Latina. Se você olhar 6 anos atrás, você praticamente não tinha a possibilidade de comprar um item que vem de fora da América Latina e ele chegar na sua casa. Né? E daí que vem um pouco o nome Knock Knock, que é trazer para a porta da casa de cada uma das pessoas, né, como se estivesse de fato batendo porta a porta na casa de cada um, né, com essa democratização, com essa possibilidade de você acessar um produto que vem da China, que vem dos Estados Unidos, direto na sua casa aqui na América Latina. Perfeito. E o modelo de negócios, vocês se inspiraram na dLocal, que foi um primeiro unicórnio do Uruguai. Conta um pouco pra gente dessa experiência. Os fundadores da empresa tinham uma experiência prévia de trabalhar ali com o founding team da dLocal, né, e viram nas transações internacionais essa grande oportunidade do cross-border, do e-commerce, né, transfronteiriço. E o que foi percebido basicamente é que para você trabalhar na América Latina com o cross-border é muito mais complexo do que em outros lugares do mundo. Isso se dá por alguns fatores, né? Então, por exemplo, se você vai para Estados Unidos, a concentração dos marketplaces ela é muito mais acentuada. Então, você vai ter uma Amazon com market share gigantesco, que ou você está dentro da Amazon ou você está fora do mercado. Quando você vem para a América Latina, esse cenário é muito diferente. Você pega o maior player de marketplace do Brasil, que é o Mercado Livre, e está lá com 30% de market share. Então, se você quer estar de forma representativa dentro do market share do e-commerce no Brasil, não basta você estar dentro do maior player. Você precisa estar em vários players. Isso traz uma complexidade muito grande para o vendedor. Então, se você é um americano e quer vender aqui dentro do Brasil, como é que você vai fazer a gestão de estar conectado a nível de integração, de gestão de regras de um marketplace, de regras logísticas, de tempo de entrega, de publicação, tradução de anúncio, em 5, 6, 7, 8, 9 marketplaces diferentes por país na América Latina. E ainda você vai somar esse fator que você vai somar ainda o fator que você vai ter regras de fronteira, de impostos, de passagem na alfândega totalmente distintos entre um país e outro. Então isso torna a América Latina um lugar que tem um crescimento muito grande, um mercado potencial muito alto, mas uma complexidade elevada junto. Né? E eles vendo isso, esse cenário complexo,
mais o potencial, ou seja, as transações acontecendo cada vez num volume muito maior, aí tem uma oportunidade gigante, uma dor real de conseguir trabalhar nesse mercado em crescimento, onde as transações aumentam, e por que não montar a primeira solução tecnológica que vai conseguir permitir, através da democratização, que isso escale, de fato, na América Latina, né, o comércio transfronteiriço. Foi daí que surgiu um pouco o conceito da Knock Knock. E, Rafael, hoje, né, então, assim, sem dúvida é um mercado que cresce muito, né, de forma exponencial. Qual que é o tamanho da Knock Knock hoje, né? E eu também gostaria de explorar se tem alguma estratégia do ponto de vista de tipo de produto, tamanho de marketplace, se tem que ser nativo digital ou não nativo digital. Então, como que vocês estão estruturados aqui para atender melhor e onde vocês acham que vocês agregam mais valor, né? Porque, embora, como você comentou, o mercado brasileiro, ele tem mais players do que o mercado americano, mas ainda assim tem players grandes, né? Como você citou, o Mercado Livre. Qual que é o teu foco aqui de atuação nos marketplaces do Brasil? Perfeito, Gina. Até para deixar isso mais claro, como que a gente atua hoje, né? Como que a gente começou essa democratização do cross-border? A Knock Knock, ela tem uma loja dentro de cada marketplace da América Latina, né? Então a gente está nos principais, os mais relevantes marketplaces da América Latina, e a gente, via integração com esses vendedores internacionais de China e Estados Unidos, a gente publica o estoque deles nas nossas mega stores, dentro dos marketplaces. Então a gente usa o tráfego e o potencial dos marketplaces para impulsionar o cross-border. É diferente de, por exemplo, você entrar direto num site como o AliExpress, por exemplo, que ele é focado em fazer essa transação cross-border. Tá? Então aí eu já começo a responder um pouco da sua pergunta. Como que a gente está posicionado no mercado? A gente está hoje querendo ser excelente dentro dos marketplaces. Por quê? Se você olhar toda a transação que acontece online em Brasil, né, isso é muito parecido para a América Latina, 80% do GMV ocorre dentro do marketplace. Tá? Então, a concentração, ela ainda acontece muito dentro do marketplace. Se você olhar os dados de últimas pesquisas, quase 90% das decisões de compra no final hoje online, você acaba tomando, no final das contas, passando por um marketplace, tendo certeza, verificando, nem que seja por consulta. Né? Então, as pessoas hoje, o público consumidor, está muito no marketplace e a gente quer garantir que a experiência dentro do marketplace hoje ela é perfeita. Né? Isso ainda tem um caminho para percorrer, né? Mas sem dúvida vai chegar um momento, né? Existem as oportunidades, as possibilidades da gente expandir isso para fora do marketplace e para outros canais, né? Chegar no vendedor pequeno, no vendedor local, que tem lá o seu site que vende cosmético ali na cidade pequena dele, por que não oferecer para ele a possibilidade de ele fazer um dropshipping cross-border? Né? Isso pode acontecer um dia? Pode. Né? No momento, a Knock Knock está olhando 100% para fazer uma operação excelente nesse 80% do GMV do Brasil. Né? Qual o tipo de marketplace que a gente vai? Que foi, acho que a sequência da sua pergunta. A gente olha sempre para aqueles... A gente começou por aqueles que têm maior potencial, então a gente foi primeiro para os mais abrangentes, e a gente começa aos poucos a entender quais os segmentos são mais fortes dentro do cross-border e vamos, obviamente, indo em direção aos marketplaces que estão focados nesses segmentos que têm mais aceitabilidade, né? Que o público já começou a ter confiança de comprar transfronteiriço antes. Daí a gente começa aos poucos a segmentar para marketplaces que são mais focados nas nossas categorias. Ok, perfeito. Perfeito. Você definiu super bem, né, como que funciona essa operação de e-commerce cross-border, que é justamente você abrir as portas do mundo, né, dos vendedores globais para que exista a possibilidade de acontecerem essas transações. A gente sabe que a experiência do consumidor final ela é muito relevante em todo esse processo, né? Inclusive da entrega, de receber o produto. Quando a gente compra algo online, a gente fica naquela ansiedade de receber aquele produto logo. Então, acho que isso é super bacana como vocês se propõem a desburocratizar esses processos. E pensando em fontes de receita para o negócio, como que vocês são remunerados nessas transações? Perfeito, Polly. A Knock Knock hoje, né, é um player que a gente tem operação basicamente em 4 países da América Latina, né? A gente tem mais os escritórios de China e Estados Unidos, que é onde a gente tem a relação com os vendedores principalmente, e o modelo de transação ele acontece um pouco de cada lado, né? Então, tanto com o seller que está hoje conectado na Knock Knock, né, ele tem uma taxa que ele vai pagar mensal para a gente por usar a nossa plataforma. Então, né, a gente é um one-stop shop para o seller internacional. Ele consegue se conectar automaticamente com a América Latina inteira com uma integração com a Knock Knock. Então ele paga uma mensalidade por isso e ele pode vender livremente
né, apenas pagando essa mensalidade. E em cima de tudo que é vendido, a Knock Knock tem um markup que vai de acordo com o que a gente vê que existe de possibilidade para cada produto. O foco, o que é mais importante para a gente é que o produto venda, né? O que a gente oferece de serviço para o nosso vendedor. E o que a gente precisa também é ser atrativo na ponta. Então, se o produto não tiver essa margem, a gente não consegue ter uma margem, às vezes, muito expressiva, mas alguns produtos sim. Então, de produto para produto, a gente opera um markup um pouco diferente. Então, a gente tem um modelo de rentabilidade basicamente nas duas pontas, tá? Tanto vendendo quanto cobrando do seller que está dentro da plataforma. E hoje os vendedores, Rafael, são majoritariamente Ásia, né? Localizados na Ásia. A gente tem Ásia e Estados Unidos. Tá. Um pouco mais, inclusive, de Estados Unidos. Diferente, a gente tem um perfil um pouco diferente se você olhar o que é mais conhecido popularmente. Naturalmente, o pessoal conhece o cross-border muito mais pelo site chinês. Sim. Né? E pensa muito mais na blusinha da Shein ou no eletrônico que ele compra no Ali, é o que vai mais na mente das pessoas. Mas existe um sortimento muito grande de produto exclusivo que vem dos Estados Unidos. Né? Então tem muita gente que quer um perfume que não vende aqui, tem muita gente que quer um brinquedo para o filho que não existe aqui, alguns itens específicos de colecionador. Existem mercados realmente gigantes. Outro exemplo super relevante que tem é de produtos domésticos. Né? Então, você quer decoração, utensílios domésticos, tem coisas que você só vai encontrar marcas que não estão no Brasil. E aí você acaba trazendo dos Estados Unidos sortimento exclusivo que você não teria acesso se não fosse pelo cross-border. Rafael, a gente abordou aqui sobre rentabilidade, né, junto com os clientes. Eu gostaria de abordar um pouco mais sobre a questão da estratégia de definição de parceiros. Né? Então, marketplace vende de tudo, né? Mas a gente sabe que tem marketplaces que são focados em alguns produtos ou categorias. Né? Eu queria que você desse um pouquinho da estratégia da Knock Knock em relação à definição de categorias, produtos, tipo de marketplace. Como que vocês têm intenção de atuar nesse mercado? Legal. Essa é uma pergunta muito interessante, porque esse é um dos principais desafios de quem está trabalhando nessa indústria de você conseguir escalar, de fato, um mercado online. Não é um desafio só da Knock Knock, tá? E eu vou usar o exemplo da Knock Knock para tangibilizar para vocês. A Knock Knock hoje a gente tem mais de 1.000 sellers integrados na gente, né, vendedores internacionais. Isso totaliza, para vocês terem ideia, aproximadamente 4 milhões de SKUs integrados na gente. Então, como fazer a gestão de 4 milhões de SKUs, né, e como você entender qual que vale mais a pena você pôr energia, foco e tentar potencializar a venda. Por que isso é complexo no cenário online? Porque você precisa basicamente entender tudo que está publicado em qualquer canto da internet. Então, se você olhar grandes players da internet, Amazon, Mercado Livre, quantos anos e quanto investimento em tecnologia para você ver funcionando dentro de uma Amazon Buy Box, por exemplo, que eu não sei se vocês sabem o que é, mas quem consegue, é o sistema da Amazon que elege a melhor oferta de um SKU específico. Né? Ele traz para você aquela oferta. São anos de desenvolvimento para você conseguir fazer um product matching, uma análise criteriosa de preço, de característica de cada produto para você conseguir fazer isso. Então esse é de fato um desafio super grande que a gente opera com o nosso time de tecnologia, de como conseguir fazer a gestão de tanto SKU e falar, putz, aqui temos um grupo de SKUs que parecem que são vencedores, né? E vamos focar por aqui. Né? De um lado a gente tem esse desafio, do outro lado a gente tem a parte que acho que é mais comumente conhecida, que é, né, que eu posso olhar como é o mercado hoje, eu posso olhar, né, quais são os segmentos mais vendidos, o que já existe no mundo físico, que tende a se replicar no online, né, que foi muito que a gente fez até aqui. Né? Então, se você olhar a Knock Knock, ela é muito forte em cosméticos, em saúde e bem-estar, em brinquedos, casa e eletrônicos, né, que são o quê? Os segmentos que são mais fortes quando a gente fala de comércio transfronteiriço. Primeiro, o consumidor ele vai ganhando confiança na compra online, depois ele vai ganhando a confiança na compra online transfronteiriça, né? É como se fosse um passo seguinte. Então, dependendo do tipo de produto, ele também tem mais ou menos confiança em fazer essa aquisição. Não é à toa, se popularizou muito mais quando chegaram players com itens de muito baixo valor, porque as pessoas tinham menos medo de que isso não passasse a fronteira, que não ficasse preso. Né? Se eu perder, são só R$20. Né? Então, isso popularizou mais. Então, são esses os dois grandes caminhos que tem. Né? Você conseguir entender, dentro do que já existe, o que funciona, que é o mais complexo, e tem muito investimento de tecnologia. Knock Knock hoje, se você olhar
as nossas captações, né? E por que a gente está tão diferenciado no mercado? Porque a gente tem um time de tecnologia grande, muito bom, muito eficiente, que faz a gente conseguir ter inteligência para operar com uma complexidade tão grande no cenário online e de tantos sellers conectados na gente, tá? E do outro lado, a gente tem a inteligência de mercado tradicional, que é entender o potencial de cada categoria, o que existe já no mundo físico, o que existe no mundo online e, né, como atuar em cada um. Indo para cada marketplace específico, né, também tem o trabalho de você atuar dentro do marketplace, que não é pouca coisa. Tá? Então, a gente tem um time dedicado para cada marketplace para ter relação comercial, porque você precisa organizar uma semana de promoção, você precisa conseguir espaço no banner na home do marketplace. Então, a briga por você conseguir espaço dentro dos marketplaces, ela também é muito grande, né? E aí entra o que você falou de ter parcerias aí com players da indústria, né? Se você tem produtos ou marcas que são relevantes, isso facilita muito a sua vida para você conseguir relevância dentro dos meios, né? Então, a gente recentemente, por exemplo, fez uma parceria com uma marca da Unilever que não estava no Brasil, né? E a gente é o representante exclusivo dessa marca da Unilever no Brasil. É uma marca de cosméticos, né, especializada para mulheres de cabelos cacheados, que a gente opera de forma exclusiva. Então aí a gente vai para uma estratégia de montar loja exclusiva, de fazer coisas exclusivas dentro do marketplace, né? Então existe sim uma estratégia forte de como você potencializar o que você já tem dentro de cada marketplace também, pensando muito nisso, né? No potencial de cada categoria, de cada marca específica que a gente trabalha. Então, as parcerias, elas são com a indústria, né? Não necessariamente com outros marketplaces que eventualmente estão no Brasil, mas que querem impulsionar... Tem os dois. Tem os dois, tá. Então, a gente também é um grande facilitador para marketplace. Uhum. O marketplace tradicional no Brasil e na América Latina, ele não vai naturalmente ter o cross-border desenvolvido. Uhum. Para você desenvolver o cross-border, o marketplace também não é fácil. Você precisa ter uma operação logística internacional, você precisa ter esses contratos firmados, a operação acontecendo, você precisa prospectar esses sellers, eles precisam conhecer você, entender que você é relevante, ter confiança. Então, você monta uma unidade de negócio inteira numa empresa que tem, enfim, outros zilhões de oportunidades e prioridades ali dentro para levar. Então, a gente também vem com uma solução de operar cross-border de uma forma muito fácil para o marketplace. A gente acaba sendo a Mega Store. Em alguns marketplaces, a gente é o único player de cross-border. Marketplace mega relevantes aqui no Brasil, que todo produto importado que você vai encontrar vai ser knock-knock. Né? Então, a gente faz realmente 100% da operação. Uhum. A gente até solução para desburocratizar e facilitar o acesso ao remessa conforme para o marketplace a gente tem. Né? Então, tem marketplace que hoje está dentro do programa porque tem contrato com a knock-knock. Né? E a gente permite ele ser compliant com todas as regras da Receita Federal. Uhum. Eu entrar na minha próxima pergunta, né? Como que são as questões aduaneiras de taxação aqui no Brasil e como a gente compara, né, o ambiente de negócios, né, com relação à aduana no Brasil e na Ásia, nos Estados Unidos, na América Latina como um todo, né? E com o advento da entrada de vários outros players, né, e mesmo o remessa conforme, que deu uma situação diferente para os players, vocês viram os produtos ficarem mais competitivos? Como que está o ambiente competitivo depois dessa entrada de novos players aqui no mercado? Inclusive, tem movimentação recente nessa matéria tributária aqui no Brasil, né? Então, se você puder comentar um pouco. Super. Nessa aqui eu vou ser um pouco... talvez maçante, mas eu vou dar um pouco do contexto de como que veio o remessa conforme, o que acontecia, né, na questão tributária e alfândega do Brasil até então, e como que isso chegou onde chegou. Historicamente, a regra de tributação na alfândega do Brasil, antes do remessa conforme, o remessa conforme chega mais ou menos no meio do ano passado, e antes disso a gente tinha um cenário onde passa pela alfândega, o fiscal olha e tributa à medida do que ele entender que o tributo, né, tem que acontecer. Né? Isso para praticamente todos os produtos. Com o passar do tempo e a tecnologia chegando, o comércio transfronteiriço, né, o cross-border começa a impulsionar e a quantidade desses produtos que começa a chegar na alfândega, ela é muito alta. E você não tem, na prática, operativo de gente suficiente para você olhar todos os produtos na mão, bater e ver o que faz sentido de imposto um por um. Né? Então, o que eu quero dizer com isso, literalmente, se chegasse esse copo na alfândega, você comprasse,
o fiscal ia olhar o copo e ia falar, pô, esse copo aqui na loja X tá R$50, tá passando por 10, tá muito barato, né? Acho que seria justo pelo menos 30, então toma aqui 200% de imposto. Ia chegar uma taxa para você na sua casa, né, com 200% do valor que você tinha pago, senão não liberava da alfândega. Né? Tradicionalmente funcionava assim. Quando o volume aumenta muito, você começa a ter um percentual de carga fiscalizada muito baixo, por uma questão operacional. Sim. E aí a gente chegou num lugar que 90% da carga do Brasil passava pela alfândega sem tributação. Né? Porque imagina, você tem no dia seguinte mais vários aviões chegando cheio de pacote e você está com o galpão cheio no recebimento e você libera, basicamente sem tributar aquele restante. Assim, tô falando de um jeito bem coloquial, mas para ficar bem prático, para todo mundo conseguir entender onde é que estava. E aí você começa a ter uma pressão natural da indústria nacional, falando, pô, tá entrando um monte de produto aqui sem imposto, né? E do lado do governo, o governo também sem controle de quem está comprando isso, em qual quantidade, né? Qual CPF está comprando isso? Será que não tem ninguém montando um negócio por trás disso? Né? E aí também, para deixar mais claro, a gente está conversando aqui tudo de importação de pessoa física. Né? A importação de pessoa jurídica ela é tributada e ela entra no Brasil por um espaço diferente, com uma tributação diferente, com regras diferentes. A tributação de pessoa física ela é mais baixa, ela é mais flexível, porque entende-se que é um item simples para consumo pessoal, né? Que não está se montando um negócio a partir daquilo. Mas chegou no momento que como é que você ia garantir que não estava se montando negócios a partir da importação de pessoa física com o volume que estava entrando sem fiscalização? Nesse cenário entra o programa Remessa Conforme, né, que ele vem para regular isso e falar, olha, agora tem uma regra, tem um jeito, né, da gente controlar o que vai entrar, quem vai comprar, quanto está comprando e ter uma tributação, né, que torne isso mais competitivo. E, né, do lado das pessoas que estavam comercializando, também vem um benefício que é a certeza de quanto tempo isso vai demorar na alfândega. Porque você já deve ter comprado na internet há 5 anos atrás, você comprava e falava, cara, eu sei que chega, provavelmente, quando eu não sei. Às vezes demorava 60 dias, você tinha esquecido o que tinha comprado, Sim. De repente chegava na sua casa. Né? Então você não tinha a menor ideia quanto tempo ia chegar. Isso também não é legal. Né? Um dos maiores itens que vão decidir a sua compra online é em quanto tempo chega e você saber que chega. Então o Remessa Conforme também vem para isso. Fala, olha, vai ter um canal, né, de passagem mais rápido e simplificado dentro da alfândega do Brasil. Então isso te vai colocar um imposto, vai controlar mais, mas também vai passar mais rápido. Né? Então é meio que um programa que vem atender os dois lados, a indústria nacional e a indústria que está operando no cross-border. Aí surge o Remessa Conforme. Em seguida, né, continuou-se o tema, porque a indústria nacional entendeu que a isenção de imposto de importação para produtos até de $50, ela é uma isenção muito agressiva, que tornava o mercado pouco competitivo para quem estava pagando imposto no Brasil. E aí, depois de muita discussão, acho que recentemente todo mundo viu, né, a taxa o pessoal chama das blusinhas da Shein. Sim. Então, a gente deve ter 20% de imposto entrando também nos itens até $50. Isso. 60% de imposto nos itens acima de $50. E para os dois aplica-se ICMS depois. Tá? Além disso, vem uma nova alteração, que foi pouco comentada também nas notícias. Para os produtos acima de $50, agora passa a ter um desconto bruto de $20 flat sobre o imposto tributado da carga. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que os produtos ali entre $50 e $100, né, eles vão ter um desconto que, se você fizer a somatória do imposto total dele, ele diminui. Né? Então, você passa a ter agora produtos até $50 um pouco menos atrativos no sentido de imposto, produtos de 50 a 100 bem mais atrativos, tá? E acima de 100 fica mais ou menos a mesma coisa como era antes. Tá? Me estende um pouco aqui na explicação, mas acho que para dar o contexto geral, como a gente enxerga isso? Tudo isso é muito recente, todas essas mudanças aconteceram basicamente entre agosto e setembro do ano passado e agora. Né? Então, a gente pode falar que vai começar a assentar essa poeira e o pessoal entender como está regulado o mercado agora no Brasil. O que eu sempre falo para todo mundo é o pior cenário de mercado é o mercado não regulamentado. Né? Ele é muito pior do que o mal regulamentado. O não regulamentado ele causa falta de confiança, ele causa incerteza, e ninguém quer operar onde não tem confiança e onde não tem certeza. Então eu obviamente, como um cidadão brasileiro, eu quero
um Brasil com menos imposto. Eu quero um Brasil com mais democratização, que as pessoas possam acessar mais as coisas. Mas eu também, estando no mercado, entendo que existe um cenário que você precisa equilibrar a competitividade e então que tem um sentido desse imposto ser colocado. E eu acho que é importante existir essa confiabilidade na indústria, no setor. Tá? Então a gente entende que daqui para frente, tendo confiança de quanto que vai tributar, de qual prazo que você vai receber o produto, o mercado fica muito mais atrativo. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, no Brasil, só 5% das ofertas que você enxerga online são de fora do Brasil. Isso é nada. Nossa, né? Se você interessante. A gente tem a você- percepção de que é muito mais, né? Se você for para outros países, isso pode chegar a 50% dos anúncios que você vê não serem daquele país o produto à origem. Então, em termos de oferta, o Brasil ele ainda é, perto do potencial que ele tem de venda, ele é pouco atrativo para quem vende a nível internacional. Por quê? Falta de confiança, falta de certeza do que vai acontecer. Então, a gente está muito otimista que agora com a poeira baixando, né, das polêmicas e etc., esse é um mercado que vai continuar crescendo muito. Ele, historicamente, nos últimos 10 anos, ele cresce o dobro todo ano do que o e-commerce normal. O cross-border ele vem sempre crescendo em taxas dobradas e a nossa expectativa é que continue crescendo nessa velocidade. Não, sem dúvida, né? Você traz a regulação, você traz a regra clara, né? Os consumidores ficam mais confiantes e tem um potencial enorme aí de crescimento. Porque você tem 5% só de compras internacionais, você pode ampliar aí para 10, 15, 20%, enfim, tem muita oportunidade de crescimento. Num mercado muito grande, né? Exatamente. A gente está bastante otimista, de novo. Né? Como cidadão, eu acho que sempre eu gostaria de ver a indústria discutindo muito mais sobre como a gente tributar menos no país. Né? A gente vive num país que é tributado, que a carga é pesada, e eu gostaria de ver a indústria nacional tendo o menos imposto para poder competir com fora e não o contrário. Mas, na posição também da área de negócio, eu entendo que enquanto a gente não tem o outro é o que faz mais sentido por enquanto, e isso, da forma como está, vai sim fazer o mercado continuar crescendo bastante. A tua visão ela é bastante otimista em relação à possibilidade, né, de majoração dessa tendência de consumo à medida que as coisas ficam mais claras e a gente supera essa questão da incerteza se de fato vai chegar, quando vai chegar, né, essa demora, que é um aspecto muito considerado quando você faz essa compra online desse produto vindo ali de um vendedor no exterior. Um outro aspecto também que impacta o consumidor final, esse usuário, é em relação à forma de pagamento. Né? Se o pagamento vai ser feito em moeda estrangeira, se o pagamento vai ser feito em reais. Como que vocês endereçam isso na Knock Knock para que a experiência seja mais completa? Então, além da certeza de sim, vai chegar, mas quanto eu vou pagar na moeda local por isso? Isso é interessante porque, de fato, a forma como você paga está diretamente vinculado com quanto que você é incentivado ou não a comprar um item especificamente online falando. Né? Como a gente trabalha dentro do marketplace, a gente acaba conseguindo usufruir das formas de pagamento que o brasileiro está mais acostumado dentro do marketplace. Né? Até voltando lá naquela pergunta lá atrás de como vocês estão posicionados, onde vocês estão atacando, por isso a gente quer ser muito bom dentro do marketplace, ter uma experiência muito sem fricção ali dentro, porque ele também já traz um conforto e uma segurança para quem está comprando lá. Não à toa que ele está com essa concentração de GMV hoje gritante no país. Para você ter uma ideia, quando a gente começou a conseguir usar Pix para esse tipo de transação do cross-border dentro do Brasil, né, impulsionou bastante as vendas. Né? Então, você começa a observar instantaneamente, a hora que você coloca alguma coisa no pagamento no Pix, o crescimento, porque tem confiança no modelo de pagamento e a pessoa acaba exercendo essa compra de uma forma mais frequente, mais fácil. E vocês têm um foco de atuação em mercados emergentes, né? E a gente entende que os mercados emergentes, eles têm as suas particularidades, né? Então, no Brasil você tem heterogeneidade do mercado, você tem governança, tem questões aduaneiras que a gente já abordou um pouco aqui, questão de infraestrutura, logística, né? De acesso, competição das indústrias locais, porque o Brasil é um país grande, né? Com indústrias também fortes. Então, como que é atuar, né? Nesses mercados, com esses desafios e como que vocês têm, qual a estratégia para superar grande parte desses, eu não vou dizer obstáculos, mas grande parte desses desafios mesmo que tem no mercado local? Essa é uma pergunta
tanta coisa para falar que precisa pensar qual o recado e exatamente o que a gente quer passar, né? Mas eu acho que assim, quando a gente olha para o cenário latino-americano, né, de desafios de infraestrutura, ele é super grande. No Brasil, eu vejo com os meus olhos, né? Então, se você for visitar uma operação de alfândega, de chegada e saída de produto, você vê que o Brasil tem, sem dúvida nenhuma, a evoluir muito nesse sentido. Né? A gente tem um cenário hoje, por exemplo, que você não consegue fazer, falando do cross-border, você praticamente não consegue usar uma transportadora privada dentro do Brasil. Se você for aí, 99% do que chega na casa das pessoas na compra do cross-border é Correios. Né? Isso é uma questão, basicamente, de infraestrutura que tem hoje no país. Isso limita, naturalmente, a consequência disso é limitar o acesso. Né? Se você fizesse com uma empresa privada, ia chegar 2, 3 dias antes na casa da pessoa. Né? A traqueabilidade, rastreabilidade do produto, ela é melhor também. Então, a sua experiência como comprador, ela é melhor 2 vezes. Né? Você recebe mais avisos de onde está o produto, você se sente mais seguro, ele chega antes, ele chega também, de fato, com um percentual maior, as falhas de entrega são menores. Então, o problema de infraestrutura, ele sempre, no final das contas, termina por criar um desincentivo de consumo. Né? E acho que isso que a gente acaba lidando um pouco muito forte no Brasil e na América Latina como um todo. Quando a gente fala especificamente de importação de pessoa física, tributação e alfândega, o Brasil ele é o mais complexo da América Latina, de onde a gente atua hoje. Ele é o que tem as regras tributárias mais complexas, que são mais trabalhosas da gente entender, da gente lidar, da gente conseguir explicar, da gente produtizar isso e colocar em tecnologia. É a que você demora mais tempo para conseguir criar alavancas. Né? Então, como que você vai resolver uma situação de produto parado na alfândega do Brasil? É super complexo. Né? Para você conseguir construir isso, demora, né, com seus fornecedores logísticos, para você ter os acessos, demora muito tempo, muito trabalho. Né? E o que em outros países não é assim. Então, o próprio comércio eletrônico no cross-border, ele demora mais na América Latina e no Brasil por problemas de ser um país em desenvolvimento. Então, junto com a beleza de ter um potencial gigante e de estar crescendo mais, tá a não beleza de a gente tá crescendo mais, ter um potencial maior, porque a gente ainda não cresceu e a gente está atrasado por quê? Porque a gente tem problema de infraestrutura e é um pouco da linha do que você comentou. Isso traz uma oportunidade de vocês atuarem, né? Porque exatamente Gigante. Porque tem essa dor, Exatamente. vocês atuam de forma focada para resolver, né? Para dar uma viabilidade maior para aqueles players que querem atuar aqui. Exatamente. Isso deixa o benefício do nosso serviço muito tangível para quem tá... Gera valor gera um valor muito grande. E tem uma barreira de entrada também muito grande. Uhum. Por isso falar, putz, que legal essa Knock Knock, né? Por que não tem mais gente fazendo isso? Porque é muito complexo. A Knock Knock está há 6 anos construindo tudo isso, colocando muito dinheiro nisso, colocando muita gente dedicada, capital humano muito bom dedicado nisso, para resolver um problema real. Né? Como é que você consegue fazer tudo isso, de novo, de forma escalável? Como você consegue fazer isso com milhares, dezenas de milhares, né, centenas de milhares, milhões, funcionando de um jeito fluido, sem fricção? É super complexo. Né? E é mais ou menos isso que a gente costuma falar que a gente é one-stop shop, frictionless, tanto para o seller internacional quanto para o marketplace. Perfeito. E sobre as estratégias de divulgação dos produtos, Rafael, como que funciona? Polly, como a gente atua nos marketplaces diretamente, né, o que a gente faz para se destacar lá dentro? Melhor, além daquilo que eu comentei um pouco antes, de você conseguir brigar pelos espaços dentro do marketplace, de ter um banner, né, de fato a parte comercial publicitária, o que é mais forte é você se tornar relevante dentro do marketplace. Como você pode fazer isso? Primeiro, tendo ofertas boas. Então, a gente como empresa se preocupa muito em ter um produto que é vencedor, né? Então, ter um preço muito bom lá fora esse produto, a gente trazer ele muito atrativo, uma marca exclusiva, né? Isso naturalmente vai trazer uma relevância para esse produto, vai fazer as pessoas acessarem ele muito. Com essa relevância, algoritmicamente, ele vai subir e vai começar a aparecer mais lá dentro. Tá? Somado a isso, todas as nossas lojas no marketplace, elas têm reputação excelente. Se você entrar numa loja da Knock Knock hoje, você vai ver em qualquer marketplace, ela está lá com a reputação verdinha. O que isso quer dizer? A gente atende muito bem o consumidor, né?
Quando a gente fala da experiência frictionless, tá nisso também. A gente atende todos os consumidores, tanto em caso de troca de produto, de devolução, reclamação, para falar onde está o produto. Então, todo mundo tem uma experiência positiva com a gente. Que, em geral, no cross-border isso é mais difícil. Por todos esses aspectos que a gente falou, a experiência ela não costuma ser tão boa quanto é no envio nacional. Então, a gente promovendo uma experiência muito boa, tendo uma reputação super boa dentro do marketplace, tendo ofertas vencedoras, é o melhor caminho para você se destacar dentro do marketplace. Com certeza. Esse cuidado no pós-venda faz toda a diferença, porque muitas vezes as pessoas se sentem desamparadas, né, quando fazem esse tipo de compra, do que acontece depois, se precisar falar com alguém, se tiver alguma 100%. situação, enfim. Todo mundo aqui já deve ter tido o caso de receber o print de uma mãe, de uma tia, falando, posso comprar nesse site? Sim, Aquela publicação de Instagram, Uhum. um influencer vendendo alguma coisinha que você sabe que vem de fora, mas você não tem a menor ideia quando vai chegar, se vai chegar. Geralmente o meio de pagamento é um meio de pagamento diferente, né? Depósito em wallet, e gera uma desconfiança gigante. Então, Com certeza. tem muita essa questão, sim. Rafael, a gente abordou aqui sobre o Remessa Conforme, você deu uma explicação super didática, foi ótimo. Mas eu queria que você abordasse um pouquinho por que tiveram alguns marketplaces que aderiram ao Remessa Conforme e outros não. Qual que, na tua visão, foi o diferencial aí para essa adesão ou não? Eu acho que o principal fator está em vista daquilo que eu falei antes, de não ser tão simples você estruturar uma operação de cross-border sendo um marketplace, né? Pensa que você não é uma lanchinha, você é um transatlântico, e você montar qualquer coisa nunca é tão simples. Então você precisa desenvolver, para estar conforme com o programa, né, tem uma série de pré-requisitos. E para você estar com todos esses pré-requisitos em dia, você precisa desenvolver contratos logísticos, tem várias políticas que você precisa desenvolver internamente, documentos que você precisa tirar, e nem todo marketplace tinha isso pronto. Alguns que já estavam acostumados a operar com esse tipo de comércio transfronteiriço já tinham isso na veia, já tinham isso estruturado, né? Outros não tinham. Né, são os mais, você olhar os marketplaces mais nacionais mesmos, eles são, em geral, acabaram não aplicando. Aí que veio a ideia da gente ter essa solução, da gente conseguir, via um contrato do marketplace com a gente, né, a gente conversando com a Receita Federal, com os marketplaces, conseguiu estruturar uma forma do marketplace não precisar desenvolver essa cadeia inteira do lado dele. Ele só fala, olha, eu tenho um contrato com a Knock Knock que cumpre com todos os pré-requisitos, e assim ele consegue uma adesão muito mais fácil. Tá, foi daí que veio a nossa solução, mas é uma ótima pergunta. Não era tão simples a princípio você simplesmente chegar a aplicar, estou remessa conforme, tenho isenção fiscal e estou operando. Por isso que a gente ainda não aplicou. E aí você consegue gerar mais esse valor aqui para o marketplace, né? Exatamente. Porque no final, quem não está no programa hoje não tem isenção fiscal, então você fica extremamente não competitivo. A gente viu os marketplaces que estão hoje no programa, eles já cresceram vendas 100%, 200%, 300% desde que entraram, né, e os que acabaram ficando de fora, o movimento foi o contrário. Foi caindo venda mês após mês. Perfeito. Super legal. Bom, estamos encerrando a nossa conversa e no Insights temos uma tradição de pedir aos nossos convidados alguma dica cultural, um livro, um filme ou uma série. Rafael, você tem alguma dica para nos dar? Tem uma dica boa, né, que na verdade a dica que eu sempre dou, um dos livros para mim que é meio que mantra para mim, chama Extreme Ownership. E ele recentemente saiu traduzido, antes não tinha, mas é muito bom. É basicamente um livro que conta dos princípios culturais do Navy SEALs nos Estados Unidos. Ele fala do princípio cultural, como ele se aplica na prática num campo de batalha e como ele se aplica dentro do mundo de business. É super legal. Fala mais do que nada de o quão uma cultura forte, né, pode fazer um time ter resultados melhores, e você não fazer vitimismo, você se autorresponsabilizar pelo que você está fazendo na sua vida, vai sempre te levar mais longe do que você, às vezes, responsabilizar, né, as coisas externas que estão acontecendo. Eu recomendo muito, vale a pena. Nossa, bacana, muito transformador. E você, Gina? Bom, a minha dica é um livro também, eu considero... eu li há alguns anos, há uns 4 anos, é do Jeff Bezos, então Amazon Unbound. Acho que tem bastante a ver aqui com o tema da nossa conversa, como a Amazon é líder, né, de mercado, e o Jeff Bezos, a gente não precisa nem falar. É um livro que conta também a história
né, da Amazon, como que ela começou, né, quais foram os princípios, e o que você trouxe, Rafael, da cultura é muito importante e muito forte, né, então assim, a Amazon tinha uma cultura muito forte, muito importante, que ajudou ela a chegar aonde ela é hoje, né, então é um livro muito interessante, é grande, mas vale a pena a leitura. Muito bom, Gina, adorei a dica. Esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. Tive o prazer de conversar com o Country Manager da Knock Knock, Rafael Mandia. Rafael, muito obrigada pela conversa. Prazer foi meu, obrigado, Polly, obrigado, Gina. Foi muito bom estar aqui falando com vocês. Espero que tenha ficado tudo super claro e espero que a gente se encontre de novo no futuro. E também agradeço a Gina Montoni, superintendente executiva do Bradesco Corporate. Gina, muito obrigada. Obrigada, Polly. Prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigada, Rafael, pelo teu tempo. Foi muito interessante a gente conhecer um pouco mais em detalhes aqui o que é a Knock Knock. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. Obrigado mais uma vez. Obrigada. O Insights está nas principais plataformas de áudio e nas redes sociais. Siga a gente e fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Até!